quero agradecer pelo convite feito a nós, convite da Sociedade Masculina Missionária da 4ª Igreja Batista de Itaúba. Essa sociedade masculina tem sido uma bênção durante esses 27 anos da idade da igreja, pastor. Nós começamos juntos ali em Cômodo, ainda a congregação da Igreja Batista Central de Itaúba. Nós tivemos o privilégio de dobrar os nossos joelhos, o pastor Valcirnei, ainda o irmão de Lá Guimarães, que depois consagrado a pastor. Oramos para que Deus desse a direção, para que nós pudéssemos cultuar o Senhor, pregar a palavra de Deus em um lugar tão difícil, muita lama, tão pequeno lugar, mas Deus foi tão bom com a gente, que aquele projeto de Deus resultou nessa igreja tão querida, uma igreja que está fazendo história ao longo desses 27 anos, uma igreja que cultiva os valores, que não conta apenas com o pastor, mas distribui tarefas para homens, mulheres, crianças, embaixadores do rei, MCM. É assim que a igreja vai, é na direção do Senhor. E nós agradecemos a Deus e parabenizamos vocês, homens a serviço de Deus. Eu convido a igreja para lermos a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 2, versículos 1 ao 13. Coloquemos de pé, irmãos. Assim estaremos descansando os bancos durante a leitura da palavra de Deus. Marcos 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfemia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo assim, e levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Oremos. Grandioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos lendo a tua palavra, Senhor nosso Deus. Já tivemos muitas mensagens pregadas nos cânticos, nas apresentações, e queremos nesta hora pedir, Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos iluminar
e nos fazer compreender, Senhor, segundo a palavra que lemos. Fala conosco, Senhor. Nós entregamos a tua bênção, entregamos nossas vidas à igreja, cada um aqui presente em tuas mãos, no nome poderoso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Homens a serviço de Deus, como exemplo de homens fiéis. Nós sabemos que esses homens que aparecem no texto de Marcos capítulo 2, não aparecem os nomes desses homens. A gente não sabe quem eram esses homens, qual era o nome desses homens, mas eles fizeram um trabalho muito diferente daqueles que nós costumamos ver, e nem as pessoas daquele tempo poderiam ver uma ousadia feito por alguém para socorrer alguém necessitado, alguém carente. E eles então souberam que Jesus estava dentro de uma casa, e o paralítico não podia se mover. Eles levaram o paralítico, homens a serviço de Deus, levando aos pés de Jesus um homem que não era nada importante para a sociedade, não havia nada para isso, era um paralítico. As autoridades daquele tempo discriminavam grandemente pessoas que não produziam, que não trabalhavam, pessoas acamadas, mas aquele homem era importante para Jesus. Os seus amigos, aqueles 4 homens, viram naquele homem a oportunidade de se encontrar com Jesus, mas chegando à porta estava cheia de pessoas. A porta da casa estava interditada de tantas pessoas. Tinha homens também na porta. Normalmente eram homens que estavam ali, naquela porta, atrapalhando a chegada do homem. Creio que amigos daquele homem conhecido estivessem na porta, mas 4 homens que não aparecem em seus nomes, que não entram em cena, não aparecem em público, tomam a decisão de escalar as paredes daquela casa, com cordas, com a cama amarrada em 4 cordas, 4 homens, subir a parede da casa e localizar o local certo, onde estava Jesus, para descer aquele homem, naquele meio. Seria um desafio que muitas pessoas não fariam. Isso é trabalho de homens servos de Deus, homens que servem ao Senhor, homens a serviço de Deus, que não medem consequências, que enfrentam desafios e que aproveitam as oportunidades, não deixa as oportunidades passar. Jesus estava naquele lugar, Jesus estava presente. Era um desafio, era algo diferente da rotina, deveria ser feito aquele trabalho. Então, Deus orienta-nos a fazer coisas que parecem loucuras aos olhos humanos, mas tem que ser feito do jeito de Deus. Os homens estavam acreditando que o paralítico seria curado. No final do texto, Marcos diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus estava olhando a fé daqueles homens de fé, homens a serviço de Deus, servindo a Deus com fé. Aqueles homens com
o rosto todo sujo de carvão, fuligens da fumaça que certamente naquela casa a alimentação deveria ser feita com fogão a lenha, claro, né? Picumã, teia de aranha, todos sujos, estavam lá tirando telha daquela casa, e não são telhas como nós conhecemos, são telhas grandes, difíceis de serem removidas, e eles tiraram com um cuidado todo especial. O texto não diz se caiu algum sujeira em cima de Jesus e das pessoas que estavam à sua volta. Então aqueles homens aproveitaram a oportunidade de trabalharem mesmo sem serem vistos. Nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o trabalho de Deus, irmãos. Às vezes nós podemos olhar para o irmão e falar: esse negócio não vai dar certo, não. Desse jeito eu nunca vi. Dessa maneira que você está escolhendo para trabalhar, eu nunca vi você fazer desse jeito. Mas um método eficaz, um método da obediência, um método de Deus. Os homens insistiram e subiram. A primeira tentativa foi a porta. A multidão os impediu de entrar. Mas eles estavam com fé. E o homem com fé, o servo de Deus, que tem fé em Deus, ele consegue realizar a obra de Deus e levar alguém aos pés de Jesus, para que Jesus possa abençoá-lo, para que aquele homem, às vezes entrevado, que os olhares humanos o discriminam, mas homens tementes a Deus levam aquele homem aos pés de Jesus, com todo o esforço e com toda a coragem. Então, logo que aqueles homens ficaram sabendo que Jesus estava presente, eles aproveitaram a oportunidade para levar o paralítico até a presença de Jesus. Já teve uma divisa em Atos 4, verso 20, que diz: pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Você já viu Jesus fazer muita coisa boa na sua casa, na sua vida, na sua família. Você tem visto a igreja crescendo, pessoas sendo salvas pelo poder da palavra de Deus. Você tem evangelizado pessoas e pessoas têm aceitado Jesus como Salvador e Senhor. Não é isso? Você já viu. E nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Deus faz coisas tremendas em nosso meio. Homens a serviço de Deus trabalham unidos, recorrendo a estratégias para vencer obstáculos à união. Nós falamos, parafraseamos o Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bonito de ouvir isso, mas praticar, fazer isso na prática, é o que vale. Homens unidos, servindo ao Senhor, têm a alegria de unir as suas forças, de juntar todas as pessoas para formar um grande grupo, para trabalhar para o Senhor em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Homens unidos, homens servos de Deus, trabalham unido, com estratégias para vencer obstáculos. 1 Coríntios, capítulo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros naquilo que falam, e que não haja divisões entre vós, antes todos sejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. 1 Coríntios 1:10. Não pode haver divisão, tem que estar unidos. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu tenho que reconhecer isso, e nós precisamos de Cristo o tempo todo, não tem fim, a eternidade toda. O hino diz que é até o fim.
O tempo todo precisamos de Jesus. Homens a serviço de Deus não fazem questão de aparecer, não querem ficar à frente dos holofotes para receber elogios, para serem aplaudidos. Homens a serviço de Deus às vezes trabalham de uma forma tão oculta que ninguém vê, mas Deus está usando pessoas para orar, para falar de Jesus às demais pessoas. Nós nem sabemos que existem elementos nessa sociedade masculina que é uma bênção no reino de Deus. Não fazem questão de serem percebidos, não querem elogios, porque acreditam que toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor. O foco é levar o paralítico até a presença de Jesus para ele ser curado. Homens a serviço do Senhor, servos de Deus, não desistem, ele vai até o fim, ele caminha, ele às vezes muda a direção, mas Deus está orientando, Deus está vendo a fé daqueles homens. Tem muita gente que faz questão de aparecer, gosta de aplausos, gosta de apresentar-se na frente, mas com atitudes assim, ninguém consegue glorificar a Deus. Ninguém consegue levar pessoas à presença do Senhor Jesus. Uma boa comparação de servos humildes é olhar para João Batista. Jesus falou a respeito de João Batista, dizendo em Lucas 7:28: digo-vos que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ninguém é maior do que João Batista. Nós sabemos, irmão, da importância desse homem de Deus, profeta, precursor de Jesus. Ele deixou a sua marca de homens fiéis ao Senhor, homens servos de Deus. João Batista era esse homem que Jesus falou dele, desse jeito. Se Jesus falar de você, tinha um Tiago, um elogio grande como esse, qual será o seu ego? Qual será a sua atitude? Será que você permanece humilde? Mas nós encontramos nas palavras do próprio João Batista, olhando para Jesus, olhando para a sua pessoa como servo humilde, como homem temente e que serve a Deus, dizendo: convém que ele cresça e que ele diminua. Exaltado tem que ser Jesus. Eu não posso exaltar-me a mim mesmo, eu não posso buscar glória para mim, fazer da igreja do Senhor Jesus, desse ministério abençoado e abençoador, algo para promover a minha imagem, porque toda honra, toda glória precisa ser dada a Jesus. João Batista, qual era o seu vestimento? O homem mais importante que todos os homens, e foi Jesus que falou. Jesus disse isso, e é verdade, tão importante. João Batista comia mel silvestre e gafanhoto de sua alimentação. Às vezes, se na nossa panela faltar um bife, a gente já corre o risco de pecar contra Deus. Às vezes nós podemos esquecer que o nosso Deus maravilhoso, misericordioso, está cuidando de nós o tempo todo. Às vezes nós cruzamos os braços, sentindo como um derrotado, quando nós não olhamos para a grandeza do nosso Deus, desse Deus que precisamos servir como servo de Deus, homens humildes servindo ao Senhor. Homens, servos de Deus, trabalham humilde, distribuindo forças e equilíbrio. Você já imaginou que aqueles homens parecem ter corrido um risco muito grande de matar aquele paralítico? Olha, imagine
bem você pegar uma pessoa doente, paralítica, ele não pode andar, ele não pode nem se mover, você amarrar pela cama dele em 4 cordas, subir pelas paredes, não sei, aquelas casas rudes, esquisitas, talvez comigo, subir para preparar todo o buraco para subir aquele homem, só os 4, não apareceu outro não. As demais pessoas estavam na porta, querendo ver a curiosidade, querendo criticar Jesus, querendo ver as autoridades, querendo ver Jesus sendo colocado no bolso pelas autoridades. Ele sobe em cima do pecado, tira dele, olha bem a posição, desce direito onde estava Jesus. Homens servos de Deus, trabalham unido, distribuindo força e equilíbrio para acertar, para fazer com que a pessoa realmente seja levada aos pés de Jesus. Que cena agradável, bonito foi aquela. O homem descendo nas 4 cordas onde estava Jesus. Ah, se aqueles homens estivessem lá no tanque de Betesda. Ah, se o paralítico de Betesda, 38 anos, tivesse a bênção de ter, desses 4 homens terem visitado ele lá, ele não ficaria 38 anos lá esperando que alguém o levasse e jogasse na água. Mas aqueles homens fizeram isso. Os servos de Deus precisam valorizar a união de Deus. A união é como um conjunto de engrenagens. E cada peixe de engrenagem, união, atração, na hora certa, no momento certo, se desliza e se engrena e toda a máquina funciona com precisão. Precisamos valorizar a união. Homens a serviço de Deus trabalham unidos, distribuem forças e mantêm o equilíbrio. Às vezes nós não mantemos o equilíbrio, ficamos chateados, desistimos de muitas coisas, paramos no meio do caminho e Deus se entristece com a gente. Mas você, homem da quarta igreja, você é um grande servo de Deus, você é forte, você não desiste da caminhada, você é aquele que acredita que a união faz a força, você acredita que você pode ser fraco, pode bandear as pernas, mas Deus tem cuidado, tem estimativa de pé, você pode nesse equilíbrio espiritual levar muitas almas para Jesus, muitas almas para Jesus, porque o servo de Deus valoriza a união. Não dá para fazer sozinhos, não dá para fazer sozinho. O pastor não pode fazer nada sozinho. Já pensou? Ele não pode fazer sozinho. O presidente da organização não pode fazer nada sozinho, ele precisa de apoio de todos. Eu fiquei encantado aqui com aquele exército de jovens, embaixador do rei, aquela postura, que coisa maravilhosa. Aí teve um irmão que disse que será a união masculina da manhã, mas é de hoje, irmãos, é de hoje. As crianças que estão andando nessa igreja, os meninos, já são uma união da igreja, união de homens da igreja, embaixador do rei, crianças, as classinhas que têm passado pelas irmãs que se esmeram para ensinar essas crianças. É a união masculina de hoje. Eles vão crescer e vão aprender que essa união é eficaz para o reino de Deus. Por isso, irmãos, o apoio precisa ser de todos. Por isso é que cada um de nós precisamos atuar e exercer a nossa função de acordo com os dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos por toda a graça, a salvação, por Jesus, mas os dons do Espírito Santo é que nos capacitam para fazer a obra de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim, cada um faz um pouquinho na obra de Deus, cada um equilibra como pode, cada um exerce a sua força para manter o equilíbrio, e a chama do Evangelho sempre acesa. Às vezes tem que fazer uma barreira para não apagar a chama, mas a chama mantém sempre acesa, porque a luz divina de Jesus
continuar a brilhar. Mas é lamentável dizer, tem muitos braços cruzados precisando sair da sua área de conforto para fazer a obra de Deus. Creio não ser o caso dos irmãos aqui. Mas se tiver alguma pessoa desanimada, algum homem desanimado, valorize, meu irmão. Vocês estão com 27 anos de lutas. Deus nunca os decepcionou. Como Deus tem se alegrado com o vosso trabalho. Como Deus. Às vezes é preciso escalar paredes. Às vezes é preciso abrir buracos em telhados para levar pessoas a Jesus. Às vezes é preciso fazer coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas Deus quer te usar do jeito que Ele quer. Deus espera de nós dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Homens a serviço de Deus fazem algo de Deus com fé. Eles eram homens de fé. Se eles não tivessem fé, jamais eles iam tentar entrar pela porta, enfrentar a multidão, serem impedidos pela multidão, tomar uma decisão de arranjar a corda, aquela hora, não sei se era noite, se era dia, para amarrar a corda e insistir naquele propósito. Dizendo, você precisa ser levado à presença de Jesus. E nós acreditamos que Jesus vai solucionar o seu problema. Essa é a verdade que precisamos pregar para as pessoas. Jesus pode solucionar os seus problemas. Jesus, entrando na sua casa, Ele vai abençoar a sua casa, a sua família, e Deus vai tomar conta de você. Porque se você consagrar a sua vida ao Senhor Jesus, tudo vai dar certo. Exemplo de homens de fé. E por isso, pela fé, Jesus viu a fé deles. E como resultado, eles viram o milagre acontecer. O resultado positivo do seu trabalho. Jesus, vendo a fé dele, disse para os filhos: perdoados estão os teus pecados. É claro que ele sabia que Jesus lhe curava. É claro que as suas palavras naquele momento de desconforto daquele homem pode ter ouvido aqueles 4 homens unidos dizendo: não, Jesus vai resolver esse problema, fique tranquilo, você não vai cair não. Deus estava segurando as alças, Deus estava dando forças àqueles homens para continuar naquela luta tão tremenda, subindo paredes, escalando paredes, abrindo buracos deles e descendo o homem ali. Jesus viu a fé deles. Ah, meus irmãos, quão bom nós temos fé, acreditamos no poder de Deus. Às vezes, no meio do silêncio, quando todo mundo está desesperado, o servo de Deus fecha os olhos e fala em secreto com Deus, no meio das pessoas, longe das pessoas, e Deus vê aquela sua fé, renova as suas esperanças e faz com que o seu trabalho não seja em vão do Senhor. Deus vê. Tem um cantor cristão que diz: sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu que não irá negar. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a Deus.
a ti pediu: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Deus criou os 4 homens, os abençoou, dando força e inteligência, e eles foram e cumpriram com a sua missão. Jesus não pôde falar nada para aqueles homens, ele estava vendo o que ele estava fazendo. Não viu os homens, ele não apareceu. Talvez foi embora para as suas casas, com rostos encravulados, com as unhas pretas de carvão. Talvez não tiveram o privilégio de ouvir as palavras de Jesus, talvez deve ter sido daqueles depressa, mas Jesus agora, pelo trabalho realizado, se dirige ao homem: a ti pedi, toma o teu leito, vai para a sua casa. A tua fé te salvou. Olha, isso é um desafio muito grande, né? Entrar com um homem aleijado diante de autoridades, de escribas, fariseus que estavam ali, e Jesus dizer para aquelas pessoas que aquele homem era um pecador. Homens a serviço do reino de Deus denunciam o pecado na vida das pessoas. Não importa se a pessoa é boa ou se é ruim, ou se é um camarada bom para se dar, paralítico, se era pecador. Jesus fez o maior milagre na vida do homem: salvar sua alma. Os seus pecados são perdoados. É a melhor bênção que tem, a bênção da salvação. Esse é o trabalho que precisamos fazer, irmãos. Enfatizar a salvação das almas, denunciar o pecado na vida das pessoas, mesmo tendo que perder a cabeça como João Batista, o homem mais importante dos nascidos de mulher. Denunciar o pecado. A ti pedi, toma o teu leito, vai para a tua casa. Antes do milagre físico, o homem precisava receber o perdão dos seus pecados. O maior milagre é a salvação. E agora o homem vai para sua casa. Antes ele não pôde nem entrar na porta. Tantas pessoas, a multidão aglomerava na porta. O homem não podia entrar. Agora o homem vai saindo. Creio que um corredor abriu-se para que aquele homem pudesse passar curado, salvo, amparado pelo milagre feito pela pessoa bendita do Senhor Jesus. O homem caminha livremente naquele corredor do homem. E as pessoas que antes criticavam a Jesus e que jamais fariam o que aqueles 4 homens fizeram, agora com lágrimas glorificam ao nome de Jesus. Servos de Deus, homens fiéis, homens a serviço de Deus, levam pessoas ao Senhor Jesus e, como resultado, glorifica o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se precisar escalar paredes, vocês. Se precisar arrancar telhados, arranca os telhados. Não desistem. O desafio é grande. Maior é o que está em nós do que ele está no mundo. Que Deus abençoe vocês, homens. Que Deus abençoe a igreja, pastor. Que bom, pastor, ter uma união maravilhosa como esta. Que bom, irmã Juscelene, ter uma sociedade feminina como esta aqui nessa igreja. Te pregando aqui, aniversário das mulheres, hoje é aniversário dos homens. Que Deus abençoe os irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja constante na vida de cada um. Vamos lutar, vamos em frente, porque Deus quer te usar. Homens a serviço de Deus continua.